Esse então é o segundo vídeo da primeira série de vídeos da semana e o segundo exercício é o item 1 do exercício 7 da página 69 e ele diz o seguinte: sejam as funções f de x e g de x definidas num conjunto x que está contido no conjunto real e limitadas nesse conjunto, demonstrar usando as definições de supremo e ínfimo alguns dos itens. Nesse caso, usarei apenas a definição de supremo e algumas outras propriedades que vão ser bem utilizadas aqui, porque o item 1 fala apenas dessa definição de supremo. Então, o item 1, a ordem da questão é demonstrar que o supremo da soma dessas funções ele é menor ou igual do que a soma do supremo dessas funções. Então, iniciando pela definição 6 que está na página 24, nós temos uma definição de supremo como um MF, que seria o supremo da função f de x, e o mg como o supremo da função g de x. E nos dois casos, nós estamos falando de valores x para todos os valores x que pertencem àquele conjunto x inicial que a questão nos dá, que está contido nos reais. Então, aqui nós estamos falando nos valores que estão contidos nos reais. Dessa forma, eu tenho que o supremo de uma função é maior que a função num ponto, e isso eu coloquei ali com uma observação naquele primeiro sistema que tem ali, pois o MF, e isso vale também para MG, MF é uma cota superior do conjunto X, então isso significa que ele, por ser uma cota superior, pelas definições que nós já vimos, nenhum outro valor da função f e respectivamente da função g deve ser maior do que esse supremo. Então, por esse motivo, eu consigo colocar essa desigualdade da forma como ela está. E pela segunda parte da propriedade da monotonia, acho que esse livro, se não me engano, ele separa em duas partes, mas por uma das partes nós conseguimos somar essas desigualdades, né? Somar os lados correspondentes dessa desigualdade, e eu tenho então que o MF mais MG ele é maior ou igual do que f de x mais g de x. Então isso significa que a soma das cotas superiores ela é maior ou igual do que a soma das funções naquele ponto, né? E isso também significa dizer, reescrevendo de outra forma, que o supremo da f de x mais o supremo da g de x ele é maior ou igual do que a função f mais a função x naquele mesmo ponto x. E mais uma vez, seguindo a regra da definição 6 que fala sobre o supremo, é a definição de supremo, eu tenho que o supremo da f de x mais o supremo da g de x, ou seja, se eu somar as duas cotas superiores, esse valor mantém a desigualdade ou a igualdade ali, ele mantém se eu pegar a cota superior da soma das duas funções. E isso pode ser feito depois com um exemplo para a gente, inclusive, ver que essa desigualdade não necessariamente ela vai existir, mas em algum momento pode ser que ela ocorra. Então, a gente tem essa desigualdade, esse sinal maior ou igual. Mas por essa definição, que é uma definição curta, mas bem importante, eu tenho que a soma das cotas superiores ela pode ser maior ou igual à cota superior da soma dos valores das funções naquele ponto que eu tenho ali. Por exemplo, nós temos um conjunto x limitado de -1 a 1 e as funções g e f, em que g é menos x e f é x. Eu tenho desse conjunto, como mostra aqui, que a cota superior é 1
A cota superior, nós estamos trabalhando aqui com as duas funções no mesmo intervalo limitado. Então, a cota superior é 1 para a função f e também é 1 para a função g, uma vez que a lei da função ela não vai interferir na cota superior que nós temos daquele conjunto limitado. Seria diferente se eu estivesse trabalhando com cota inferior, se eu estivesse trabalhando com essa outra definição. Mas como eu quero saber aqui que valor essas duas funções podem atingir, né? O máximo que elas podem atingir, o supremo ali naquele intervalo, ele é 1. Então, separadamente, a cota superior da função f e a cota superior da função g são os mesmos. Mas, quando eu somo essas funções, então aqui é um exemplo para a gente ver aquela desigualdade que está logo acima ali, que se eu pegar as duas funções e somar elas de modo genérico, ou eu posso somar também em valores, e eu pegar o supremo daquela soma ali, ele vai ser um valor zero, porque as funções se anulam nesse caso. Então, por esse motivo, eu tenho que aquela desigualdade não necessariamente ocorre. Veja que se eu colocar isso aqui tentar colocar esses valores aqui nessa desigualdade, eu vou ter 1 mais 1 maior ou igual do que zero. Então aquela desigualdade ali ela não existe nesse caso. Então esse é um exemplo para mostrar que esses valores eles valem, mas aquela desigualdade ali ela não obrigatoriamente ocorre no caso dessa definição de supremo.